Fala pessoal, como vocês estão? Feliz noite. Hoje vou segurar aqui o meu celular na mão, né, para aproveitar a luz. Pensei em fazer esse vídeo aqui totalmente improvisado, como a maioria dos meus vídeos, uma ideia que vem circulando na minha cabeça faz dias e basicamente agora é o melhor momento para compartilhar para vocês. Meu bebê tá aqui atrás, comendo um osso. Cadê? Ah, não, ele foi embora pro quarto com a Michelle. Mas vamos lá. Queria falar hoje sobre o desafio, né, propriamente dito, alguns números e algumas coisas que estão acontecendo para que vocês se animem ainda mais, tá? E algumas projeções que nós temos com esta ferramenta, com este trabalho. E obviamente queria também aproveitar de falar com vocês sobre um tema maravilhoso que está fascinando minha vida, está me despertando por uma série de questões e eu quero obviamente compartilhar isso com vocês, tá bom? Então vamos primeiro com os números. E a questão é que temos o objetivo aqui no Brasil de transformar os resultados de 1 milhão de pessoas, tá? Olha o número, ok? 1 milhão de pessoas, se fala rápido, mas é bastante trabalho, tá bom? E aí estamos precisando de cada um de vocês compartilhar com seus familiares, amigos, conhecidos, indicar pessoas para nós, para os coaches. Afinal de contas, você sabe que é uma coisa boa, é uma questão que está dirigida para impactar positivamente a saúde das pessoas, o bem-estar, a autoestima, que está tão em risco agora, e tudo isso a gente está fazendo, você sabe, então fiquem à vontade para convidar e compartilhar conosco, tá? Segundo ponto importante é que o desafio passado começou em junho, primeira edição, tá? Aqui no Brasil, se inscreveram 4.500 pessoas, só que finalizaram alrededor de 1.500 pessoas. Se inscreveram 4.500 e finalizaram alrededor de 1.500 pessoas. Assim é a vida, em todas as áreas. Agora, a grande questão é, por que isso acontece? Qual é, repito, a diferença entre as pessoas que começam o mesmo programa, têm até os mesmos coaches, utilizam os mesmos produtos, a pessoa não está doente, então recebe as mesmas orientações, ok? E alguns começam e finalizam e outros, a maioria, não finaliza. Isso acontece em qualquer área profissional, faculdade, na escola, na área do esporte profissional, por exemplo, tá? No esporte como tal. Começa uma galerona, só que aí o funil vai se fechando e vão ficando cada vez menos pessoas. E aqui eu quero te compartilhar uma questão que eu estou a cada dia ficando mais ciente disso e está causando mudanças impressionante na minha concepção da minha vida, em algumas áreas específicas da minha vida, uma área em questão que Michelle e eu estamos trabalhando para resolver essa área. E agora quero encaixar essa explicação na área do bem-estar, ter resultado físico, tua saúde, e não apenas no resultado de transformação corporal, tá pessoal? A parte estética. Eu quero levar isso a um sentido mais profundo, ok? E queria compartilhar isso com você. Pessoal, ao longo dos 10 anos e meio, eu falei um pouco disso na primeira mentoria do primeiro desafio. Nós temos analisado constantemente, nos perguntado, aliás, peraí, por que pessoas começam e finalizam e têm resultado permanente, outros nem sequer começam e alguns até têm algum resultado, mas não são permanentes? Gente, tem a ver com duas questões importantes, E essas duas questões eu resumi nessa primeira mentoria sobre o porquê, o motivo. Você fala muito sobre isso, que tem um motivo, tem que ter um porquê, e eu falo bastante sobre isso, tá bom? Essa é uma das coisas que eu tenho entrado com bastante clareza, tenho tido bastante clareza sobre isso, a importância de um porquê, a importância de um motivo de peso pessoal. Mas acredita que achei mais duas chaves que eu quero te compartilhar agora, que comportam, que realmente significam esse porquê ou esse objetivo com bastante clareza. E o primeiro deles é basicamente consciência. Estar consciente da sua situação atual. Estes dias, estamos em casa, assim que puta merda, hein? Orion, não, desculpa. Meu cachorro late, parece um leão. Parou, papai. Esse é o preço de fazer tanto treino. Leon, papai tá gravando um vídeo aqui, rapaz. Desculpa, gente, tá... Não, Leon, parou. Tá sabotando meu vídeo aqui, mas não vou parar, tá? Já tem 4 minutos, não vou parar. Então, o que acontece, gente? Essas duas chaves é o seguinte, estar consciente
de tua condição. Gente, tem pessoas que não são conscientes da sua necessidade. E eu passei por isso, acredita? Por isso eu posso entender, eu passei por isso. Eu, naquela época, que eu estava com 15 quilos a mais, eu não era ciente ou consciente do que estava acontecendo. E eu dizia que eu era grande, que eu estava grande. E naquela época eu tinha já voltado na academia, estava treinando, mas você viram minha foto? É, mas vou colocar aqui minha foto. Eu estava barrigudo, gente, barrigudo. Tempo depois, eu lembrei, tá? Que eu precisava comprar calças com regularidade, porque eu rompia elas. Eu tenho algumas marcas aqui na minha entreperna, né? Porque ficou assada desse período. Olha que coisa louca, tá? Mas eu não era consciente até que chegou esse amigo no qual eu acreditava e ele me fez consciente da minha necessidade. Ponto. Esses dias, últimos dias, eu venho conversando com algumas pessoas que percebo que estão na mesma condição, até que chega alguém como eu a mexer na vida da pessoa. Algumas pessoas ficam meio zangadas, mas depois procuram. E eu vou citar um caso há bastante tempo, um cara que alguns de vocês já conhecem, não vou citar o nome dele agora, mas eu lembro que na primeira vez que ele foi me visitar num espaço que eu estava fazendo parceria, ele brincou, ele estava de brincadeira. E obviamente eu tomo um trabalho muito sério e eu meio que fiquei de cara fechada com ele. Ele voltou um mês depois com algumas companheiras dele com resultado, que começaram no mesmo tempo dele. E ele estava na brincadeira ainda, sabe? Levando o negócio na brincadeira. E aí eu precisei mexer com o sentimental dele e mexer na parte consciente dele. Eu fiz o seguinte chamado, alguns de vocês sabem a história. Cara, a questão é a seguinte: se você não se cuida, continua fumando do jeito que tá, você continua se alimentando, você vai continuar engordando. Para resumir, você talvez não morra, cara. E ele ficou, nossa, deu um quebra de padrão nele. Como assim? Falei, não, se você morre tudo bem, tua mulher vai ficar triste, tua filha vai crescer com saudade, mas provavelmente tua esposa é jovem, vai procurar outro cara, ponto, acabou. Se você não morre, o pior é que você vai ficar paralisado, pode ter um AVC, um infarto que te limite, e você fica como uma carga para a sua família, um peso morto para a sua família. Pensa nisso, cara, ficar paralisado parcialmente ou totalmente. E, mano, aí começou a transformação, a ação dele, e eu criei, aí eu vou chegar a esse ponto, e eu criei nessa situação algo que eu vou mencionar mais para frente, guarda essa informação. Depois ele trouxe uma amiga, uma professora, e ela também teve uma transformação maravilhosa, sem os produtos, tá, pessoal? Sem os produtos, mas ela teve um resultado maravilhoso. Aí, recentemente, eu falei com uma moça venezuelana, tá? Que ela já tinha me dito, não, eu não quero, sabe, entrar no programa, eu quero só utilizar o chá. Eu, tudo bem, beleza. Aí eu comecei, com um pouco de confiança e tal, fazer algumas perguntas e tal, e deixar ela consciente do que ela precisava, eliminar uns 10 quilos, se não mal lembro, tá? E ontem à noite encontrei uma amiga maravilhosa, que eu conheci ela no meu primeiro emprego aqui no Brasil, que eu fiz de propósito numa academia. Conheci meu amigo Jair, conheci ela, Cassiúcia, e ela não estava negada a utilizar produto e tudo mais. Acontece que ontem encontrei ela, perguntei como estava, tudo mais. Depois de uma conversa de outro sentido, sempre acabo por força da profissão, por força, né, da profissão, do hábito, perguntar como está o seu resultado, tudo mais. Ela falou, ô José, estou muito acima do peso, tenho que tomar vergonha na cara e tal, papapá. E me falou do marido dele, do namorado dela. E ontem eu casualmente estava falando também com um cliente de uma amiga lá em Portugal, e faço sempre as mesmas reflexões. Porque quando a pessoa começa o programa sem estar consciente da sua situação, ela começa só por, sei lá, um impulso, por uma vontade que não está conectada com um motivo real. E esse motivo real, já vou te dizer com que tem que estar conectado, que basicamente é a segunda chave, lembra? Um porquê, um motivo, mas que tenha dois ingredientes. Primeiro, estar consciente realmente da sua condição, e muitas vezes a pessoa precisa que alguém acorde ela. Esse é nosso trabalho, quando dizemos que é informar e educar. Tem vezes que a pessoa aconteceu algum trauma na vida dela, disseram alguma coisa, mexeram com ela emocionalmente, perdeu alguma coisa, e ela se motiva a fazer. Mas isso não acontece frequentemente, quero que você saiba, porque nós humanos temos a característica que podemos nos acomodar com o pior. E repito, isso acontece em outras áreas da nossa vida e a gente não
pode ser que passe a vida toda sem acordar, até que venha alguém nos apresentar uma referência melhor e nos acordar e nos fazer ficar consciente, como eu te contei minha história e como eu tenho sido instrumento de despertar de algumas pessoas, tá bom? Não estou falando isso com ego, estou falando isso como uma explicação, ok? Agora, a segunda chave, gente, a segunda chave é um âncora. Âncora, uma relação direta com dor e prazer. Você com certeza já tem ouvido falar disso, que o ser humano faz muito mais para fugir da dor que para atingir o prazer. Sabe por quê? Porque a dor está acontecendo no momento e o ser humano tem dificuldade para se posicionar no futuro. E o prazer, lamentavelmente, está no futuro. E muita gente tem dificuldade para isso. Perdão, acontece então que quando juntamos tudo isso em uma engrenagem, temos um motivo, um porquê, mas esse motivo tem que realmente, para que seja de peso, para que nos ajude a atravessar a dificuldade do começo, a criação de um hábito que não é nada fácil, todo o processo biológico e emocional que vincula uma mudança de paradigma, de resultado. Esse porquê tem que estar atrelado a um estado de consciência de realmente a situação. Quando a pessoa está em negação, esquece, ela não vai querer fazer nada, tá bom? E esse porquê tem que estar conectado de maneira consciente com uma âncora de dor e prazer, muito mais de dor. E é isso que eu fiz no caso daquela pessoa que mencionei faz bastante tempo, com a amiga dele, com meu amigo Manuel, que eu posso mencionar o nome dele, ou que tenho feito com essa amiga que encontrei ontem, vai começar nosso programa, e tenho feito tantas vezes e que eu venho fazendo comigo mesmo, tá, pessoal? É duro, é difícil, dói pra caramba, mas é necessário, porque senão, repito, o ser humano tem a característica de se acomodar com tudo. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Nós somos adaptáveis, nós somos flexíveis, e essa é uma característica porque o ser humano tem, entre muitos parênteses e aspas, evoluído, né? Estou duvidando ultimamente disso. Mas, igualmente, temos que pensar, atrelar isso a uma situação de prazer. Mas para muitas pessoas é dificilíssimo se conectar com o prazer do possível resultado. E por isso que nós temos como estratégia ter grupos de motivação e acompanhamento, compartilhamos foto, falando agora nesse sentido de transformação corporal, tá, pessoal? Compartilhamos nosso depoimento, compartilhamos depoimento de tantas pessoas, é basicamente para que chegue uma hora que a nível subconsciente esta pessoa consiga se enxergar com essa possibilidade. Uma das estratégias que eu uso é que eu pergunto para a pessoa: você já teve um bom peso? Qual era? Um bom resultado? Você tem foto? Cola essa foto em algum lugar que você queira. Não compre outra roupa. Tem alguma roupa que você queira se colocar, que aí você não pode usar ainda? Sim, tenho. Deixa ela em um lugar visível, porque basicamente você vai estar motivado. Quando fazemos avaliação constantemente, quando pedimos o peso, quando pedimos as medidas, as fotos, não é para encher o saco, não. É basicamente porque isso é uma estratégia de motivação. Já falou Tony Robbins. A única coisa que gera felicidade no ser humano, de verdade, é a sensação de estar progredindo. E se você não mede visualmente ou com um instrumento de medição, como a fita, o peso, o balanceamento de impedância, dificilmente, ou tua roupa, tá? Tua roupa, para mim, é a melhor fita medidora, tá? Se você não tem essa capacidade, não se permite fazer isso, o espelho, é muito provável que você se doblegue ou você fique parado no meio do caminho ante qualquer pequena adversidade. Então, se você não tem esse motivo, esse porquê forte, né? Repito, e estou repetindo muitas vezes com um propósito. Isso tem um princípio psicológico, tá? Esse porquê, esse motivo que esteja conectado com um estado de consciência, você aceitar sua condição. Eu, ultimamente, estou ficando muito estressado com todo esse romanticismo que estão fazendo por aí a mídia e alguns influenciadores, a TV, né? Sobre a obesidade e o sobrepeso. Isso é doença, gente. É doença, é limitação, é improdutividade, é custos innecessários, é limitação da qualidade de vida, tá?
Então não é romanticismo, a pessoa tem que acordar e muitas vezes você precisa uma chacoalhada. Eu, por exemplo, fiz uma postagem não, tem um cara que eu sigo no Instagram e ele tá com sobrepeso, mexe com muita tecnologia e luz, e eu falei com ele, cara, você é muito bom, ele tem 3 milhões de seguidores, eu sigo você e até vou pegar várias dicas, e acontece que eu tenho, mas estou percebendo que você mexe com muito luz e tudo mais, e você talvez você precisa dar uma melhorada no seu resultado e tal. Gente, eu recebi uma chamarada, um monte de comentário, nossa, você é gordofóbico eu, por favor, né? Nossa, você chamou cara de gordo e tal, na minha. Eu falei, não, cara, eu simplesmente estou explicando, estou fazendo um chamado de atenção, como em algum momento fizeram para mim, mas que a sociedade está muito mimimi, a sociedade está muito fraca, ok? E basicamente isso impede que pessoas como eu, como nós, como coaches, como influenciadores da área do bem-estar, não podamos realmente fazer esse trabalho como se deve fazer, ok? Mas eu, honestamente, temo pouco a isso, e quem me conhece sabe, eu não dificilmente passo pano, passo a mão na cabeça, e eu tento acordar a pessoa para que realmente ela entenda que ela está precisando cuidar de seu bem-estar. Tenho aprendido a ser um pouco mais doce, um pouco mais carinhoso, mas continuo fazendo. E é o que eu estou fazendo aqui agora, tá, pessoal? Então, espero que esse vídeo ficou mais longo do que eu queria, mas espero que realmente sirva de reflexão para você desafiado e leve isso para a sua vida toda e aplique nas outras áreas da sua vida, porque tenho certeza. Dica, pegue um papel, tenha um caderno e anote. Como tal situação me faz sentir? O que me impede de ter? Se eu fizer isso e fizer o que tem que ser feito, o que eu vou conseguir? E se permita escrever à vontade, e com certeza você vai encontrar aí informação muito interessante que está lá no fundo na sua mente subconsciente, tá bom, pessoal? Então vou deixar esse vídeo por aqui, já ficou longo demais. Deixa seus comentários, compartilha, já sabe, se inscreva no canal. Um grande beijo, feliz quinta-feira bem à noite. Tchau, tchau.